da aula. Não faço ideia sobre o que aconteceu. Desde março do ano passado foi a primeira vez que isso aconteceu. Algum pico de energia ou algum problema no meu computador. Não faço a mínima ideia. Então, vocês estão vendo de novo essa tela? Sim. Vocês tinham deixado de ver a partir de que momento? Era daqui ou da transparência anterior? Dessa. Pronto. Então, vamos lá. Como nós temos agora a fórmula para o dipolo infinitesimal, tanto da densidade de potência radiada como da potência radiada, fazendo as contas, chegamos nessa expressão aqui, ó, 3/2 de seno ao quadrado de θ. Ou seja, para θ igual a 0 e para θ igual a π, ou seja, ao longo do eixo do dipolo, não tem campo radiado, a diretividade é nula. E no caso particular de um dipolo infinitesimal, nem sempre é assim para um dipolo. Mas nesse caso particular, o máximo de radiação é na direção perpendicular ao eixo, θ igual a π sobre 2, onde a diretividade é 3/2. Ou seja, ela é 1,5 vezes maior do que seria a diretividade da antena isotrópica, que é unitária. Para ela conseguir isso, ela teve que tirar a potência de certas direções e colocar em outras. Se o diagrama fosse de uma antena isotrópica, seria uma esfera. As demais antenas vão ter diagramas que não são esféricos, como é o caso aqui do dipolo infinitesimal. Parece uma maçã. Quer dizer, parece porque está pintado de vermelho, né? Se tivesse pintado de azul, ia aparecer outra coisa. Mas, enfim. Então, ó, se você plotar isso usando o MATLAB, na direção θ igual a 0 e θ igual a π, diretividade nula. E, por acaso, para θ igual a π sobre 2, ela é máxima. Nem sempre ela é máxima na direção perpendicular ao eixo do dipolo. Nos dipolos usados na prática, isso é verdade. Mas, academicamente, né, se você aumentar muito o tamanho elétrico do dipolo, pode ser que, ao invés de um máximo na direção θ igual a π sobre 2, apareça até um nulo. Vai depender do tamanho do dipolo. A diretividade máxima, neste caso, é 1,5, 3/2. Em dB, 1,76 dB. Na verdade, o certo seria colocar aqui dBi, né? Mas, enfim. 1,76 dB em relação ao isotrópico. 1,76 dBi. E, nesse caso, não há lóbulos secundários. Há um único lóbulo. Um único lóbulo. Ou seja, a largura de feixe aqui é de 180 graus. Um nulo está a 0 graus, o outro nulo está a 180. A largura de feixe de 180. A largura de 3 dB é só você fazer a pergunta. Para que direções, para que ângulos θ, esse seno vai valer meio, já que o máximo vale 1. Isso daqui você pode resolver com facilidade, vai dar θ igual a 45 graus e θ igual a 135 graus. Consequentemente, a largura de meia potência do feixe é de 90 graus. Beleza? Alguma pergunta? Não tendo perguntas, vamos agora para outra característica muito importante de antenas, que é a polarização da antena. Aqui está a faixa de operação, é muito óbvio, foi direto para a polarização. Então, o que nós vimos até então tem a ver com intensidade do campo, módulo do campo. Mais precisamente, módulo do campo ao quadrado. Se a gente não tomar cuidado, como foi antecipado anteriormente, em separar módulo da polarização principal do módulo da polarização cruzada, se a gente não fizer isso, essas características que a gente viu até o momento
como você tira módulo do campo ao quadrado, você perde informação sobre polarização, sobre a orientação do campo. E isso é fundamental na antena, mesmo para você traçar aqueles diagramas de polarização cruzada e principal, mesmo naquilo. Porque como é que você vai traçar, como é que você vai definir o que é principal, o que é cruzada, se você não sabe caracterizar a polarização da sua antena e, consequentemente, definir o que é principal e o que não é principal, o que é cruzado. Então, caracterizar a polarização de uma antena é fundamental. E nós vamos fazer isso agora, utilizando, né, o campo radiado pela antena, assumindo a antena transmitindo, para fazer essa caracterização e confiando que essa caracterização vale tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. A gente vai fazer para a antena transmitindo, como já foi dito, é muito mais fácil. Analiticamente, é muito mais simples. É simplesmente analisar a antena, pegar o fasor campo elétrico e investigar como aquele fasor se comporta na região de campo distante. Nós estamos na seção 2.12 do livro do Balanes, mas polarização, isso é estudado em vários livros de eletromagnetismo, geralmente com onda plana. A onda plana uniforme, TEM, ela também, por ser TEM, ela também pode ter suas características de polarização. As definições são rigorosamente as mesmas. A única diferença é que na onda plana a gente usa as direções x, y, z, e para frente de onda esférica as direções vão ser r, θ e φ, onde r vai ser a direção de propagação, se a antena estiver transmitindo. Alguém já estudou, alguns de vocês já estudaram polarização antes, em outras disciplinas? Sim. Em que disciplina? Disciplina de antenas na graduação. Pronto, tá bom. Antenas na graduação. E além de antenas na graduação? Eletromagnetismo, eu acho. Pronto. Se você parar para pensar, a notação pode ser diferente, os professores são diferentes, mas é a mesma coisa. Aquelas aulas que vocês tiveram de polarização em eletromagnetismo, em física, é rigorosamente a mesma coisa aqui em antena. Só muda as direções ortogonais. Ao invés de ser x, y, z unitários, vão ser r, θ e φ unitários. Mostra-se que a polarização, para você maximizar a transferência de potência de uma antena para outra, você não precisa se preocupar, você não pode se preocupar apenas com diretividade, ganho, em alinhar a antena com a outra para que a máxima diretividade de uma aponte na direção de máxima diretividade da outra. Você também tem que alinhar as antenas para que elas estejam casadas em polarização. Se uma antena estiver descasada em polarização em relação à transmissora, ela vai receber menos informação. Então, isso também ilustra, né, quão importante é a definição de polarização em antenas. E essa caracterização vai ser feita quando a antena, a frente de onda radiada por antena, for uma frente de onda TEM. E isso ocorre na região de campo distante, quando a frente de onda não apenas é TEM, como também é esférica. E, consequentemente, na região de campo distante, da maneira mais geral possível, o campo elétrico radiado pela antena, ele só vai ter duas componentes, ou uma delas, né? Da maneira mais geral, vamos representar as duas, a componente na direção θ e a componente na direção φ, onde a função t representa a variação dessa componente com θ e φ, enquanto que essa função p representa a variação com θ e φ, só que da componente φ. Como já vimos antes, a variação com a distância é a mesma para as duas componentes e ela é colocada explicitamente aqui do lado de fora, é o fator de onda esférica. Como o campo varia com θ e φ, eu não sei, a não ser para o dipolo infinitesimal. Para o dipolo infinitesimal a gente já aprendeu, mas para as próximas antenas a gente ainda não sabe como vai ser isso.
Mas eu sei que a variação em R na região de campo distante vai ser desse jeito. Por isso que eu passo esse termo já para fora em evidência. E aí eu vou definir o vetor polarização da antena. Ele tem a ver com isso daqui. Ele tem a ver com esse termo entre colchetes aqui, ó. Só que ele tem que ser unitário. Ele tem que ter módulo unitário. Então, para definir isso da maneira mais geral possível, a gente passa uma dessas funções. Eu passei a função T para fora em evidência, mas você poderia ter passado a função P. Tanto faz, tá? Mas passando a função T para fora em evidência, o termo entre colchetes fica isso daqui, ó. E aí simplesmente eu vou pegar esse vetor, que é complexo, lembra que isso aqui são fasores. Tirar um módulo dele, né, ao quadrado, tirar a raiz quadrada do módulo ao quadrado e dividir isso daqui pelo módulo. Isso vai me dar um fasor, um vetor fasor unitário, cujo módulo é igual a 1. Então, esta é a maneira de você definir o vetor que define a polarização da antena. É baseado no campo elétrico na região de campo distante. E isso foi feito com a antena transmitindo, ou seja, a gente calculou o campo radiado pela antena e, consequentemente, obtivemos o vetor polarização analiticamente desta maneira. E aí vocês vão ter que acreditar que isso vale tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. Casos particulares é quando uma dessas funções não estiver presente, como no caso do dipolo infinitesimal. No caso do dipolo infinitesimal, o P é 0. E aí, o vetor polarização, obviamente, é θ chapéu, ponto. Se por acaso, né, a gente vai ver o loop, mais tarde a gente vai ver o loop. Lá é a componente θ que vai ser nula. E aí o vetor polarização vai ser simplesmente φ unitário. Da maneira mais geral, as duas componentes estarão presentes e este é o vetor unitário. Ele não é real, ele é complexo. Isso daqui pode ser uma grandeza, e geralmente é uma grandeza complexa. Os casos particulares estão aqui, ó. Se por acaso a função P for nula, então o vetor polarização é simplesmente o θ chapéu. Se for a função T nula, o vetor polarização é simplesmente φ unitário, φ chapéu. Alguma pergunta? E aí... Oi? Oi? Pergunta? Eu não entendi uma coisa. Se T for nulo, o unitário vai ser o φ? Se não existir essa componente, a orientação do campo é φ chapéu. Não, ok, beleza. Se Porque por acaso não... Aqui dividido por T ficou meio confuso para mim. Não, por isso que eu estou colocando esses casos aqui, né? Porque se você dividir isso aqui por T, vai para infinito. Sim. É por isso que eu estou colocando aqui, ó, explicitamente. Entendeu? Tá bom. Se P for 0, é θ chapéu. Se T for 0, é φ chapéu. Se nenhum deles for nulo, é isso daqui. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta? E agora eu vou estudar. Bom, isso aqui está definido, a gente guarda isso no bolso para mais tarde. O que agora eu vou fazer vai ser estudar isso daqui, ó. E ver quais as diferentes polarizações que uma antena pode radiar. E já antecipando, vocês já viram isso antes, é a linear, é a circular, e quando não for nem linear nem circular, é a polarização elíptica. Então, mais uma vez, região de campo distante. Nós não vamos precisar do campo magnético, mas eu estou colocando aqui só para a gente lembrar que ele existe. Tudo vai ser definido em termos do fasor campo elétrico. E não se esqueça, essa função T é um fasor, ela tem um valor complexo. P também. Então, nas notas de aula, eu vou representar T pela amplitude A e fase alfa. E P pela amplitude B e fase beta. A
alfa, beta e B, todos dependem de θ e φ. Eu só não coloquei aqui θ e φ, aliás, eu deveria, pelo menos nessa linha, né? Mas eu não coloquei só para reduzir a notação. Mas tudo isso aqui é função de θ e φ da maneira mais geral possível. Em outras palavras, a polarização da antena varia com a direção. Ela pode ser linear numa direção e pode ser circular ou elíptica em outra. Ela varia com a direção. Então aqui a gente está escolhendo uma certa direção θ e φ. Quando a direção θ e φ não é fornecida, então está implícito que o cálculo é feito na direção onde a diretividade é máxima. Então não se esqueçam de duas coisas. Primeiro, aliás, de várias coisas. A, B, alfa e beta variam com θ e φ, de uma maneira mais geral. Consequentemente, a polarização da antena, o vetor polarização da antena, varia com a direção. Varia com a direção, da maneira mais geral possível. E quando essa direção não for dada, então é porque estamos fornecendo a polarização na direção de máxima diretividade. Alguma pergunta? Como temos a polarização circular, isso vai exigir de nós algum movimento para entendermos por que circular. Nós vamos fazer essa análise no regime do tempo, no domínio do tempo. Ou seja, a gente vai pegar o fasor e voltar com ele para o domínio do tempo. Mas depois de entendido, vocês vão conseguir, se tudo correr bem, fazer a classificação da polarização sem ter que passar para o domínio do tempo, só olhando para o fasor. Eu só vou passar para o domínio do tempo para ilustrar melhor, espero eu, o que está acontecendo. Então, para passar para o domínio do tempo, moleza. Multiplica o fasor por E elevado a J ômega T e tira a parte real e você vai chegar nisso daqui, ó. Essa é a representação do campo na região de campo distante de uma antena. Lembrando que A, alfa, B e beta, da maneira mais geral possível, variam com θ e φ. Alguma pergunta? Todos compreendem como, a partir dessa definição e a partir dessa expressão, chegar nisso daqui? Então, vamos lá. Existem existem três polarizações fundamentais, sendo que dois extremos são a linear e a circular. Então, nesta animação que eu peguei na internet há uns 20 anos atrás, há uns anos atrás eu tentei lá, a página nem existe mais, né? Nós temos aqui, ó, é como se o vermelho fosse o campo elétrico, o verde fosse o campo magnético, e esse campo propaga, tá? Esse campo propaga. Aqui não está dando para ver a variação da amplitude com R, até porque provavelmente isso foi simulado por uma onda plana, mas o fato é o seguinte, uma vez que essa onda propaga, nessa situação, se o observador estiver aqui, ó, se o observador, a sua antena receptora, se ela estiver aqui parada, o observador naquela posição, o que ele observa? Olha aqui o vetor vermelho aqui, ó. Olha para cá, o vetor vermelho aqui em cima, no topo dessa caixa. O cara que está parado, para ele é como se o campo elétrico estivesse oscilando na frente dele, ó, com a ponta dele descrevendo uma linha. Por isso que isso é chamado de polarização linear. Para o observador parado, é como se o campo elétrico estivesse oscilando na frente dele, ó. Você pode girar essa antena de tal maneira que ela gere a polarização ortogonal. É só rodar a antena, por exemplo. Então essa seria a polarização também linear ortogonal anterior.
Se você somar estas duas em fase, ou seja, quando uma for zero, a outra é zero, quando uma for máxima, a outra é máxima, se você somar com os devidos pesos estas duas polarizações, você vai gerar uma terceira linear, só que apontando numa outra direção, por exemplo, numa direção diagonal. Então, uma polarização linear pode ser decomposta em outras duas polarizações ortogonais entre si, ambas lineares, desde que elas sejam combinadas em fase. Ou seja, quando uma é nula, a outra é nula. Quando uma é máxima, a outra é máxima. Mas você também pode combinar estas duas polarizações defasando-as uma em relação à outra. Por exemplo, você pode somar de tal maneira que quando uma é máxima, a outra é nula e vice-versa, com a mesma amplitude. Quando você fizer isso na sua antena, você gera uma situação como essa. Ou seja, você tem as duas polarizações ortogonais com a mesma amplitude, porque se não tiver a mesma amplitude, não descreve um círculo, só que uma em quadratura de fase em relação à outra. Observe que uma vez o campo radiado, ele não fica rodando. O campo não fica rodando. Roda para o observador parado aqui, ó. Se você olhar aqui o observador aqui no topo da caixa, se você olhar para ele, ó, parece que o vetor que chega nele, um após o outro, está rodando. E se as amplitudes forem as mesmas e a diferença de fase 90 graus, esse vetor, como a gente vai mostrar daqui a pouco, descreve um círculo. E é por isso que essa polarização é descrita como polarização circular. O defasamento pode ser tal que uma componente pode estar defasada de 90 graus em relação à outra e vice-versa. Ou seja, para o observador, esse vetor vermelhinho pode estar girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vai depender de qual componente está atrasada em relação à outra. Alguns autores, como o livro do Balanis, definem as polarizações como anti-horário ou horário. Isso é baseado no pessoal da ótica. Já o I3S e a maioria do pessoal de antenas, eu não sei porque até hoje já está na 4ª edição e o Balanis, de teimosia, continua usando horário e anti-horário. O pessoal do I3S acha, e é muito melhor mesmo, definir essas polarizações como mão direita e mão esquerda, sempre com o polegar apontando na direção de propagação. O motivo é que, quando a antena recebe, ao invés de transmitir, o polegar muda. Ao invés de estar apontado para fora da antena, passa a estar apontado para dentro da antena. De tal maneira que uma antena que irradia mão direita, recebe mão direita. Uma antena que irradia mão esquerda, recebe mão esquerda. Ou seja, a polarização é mantida. A polarização serve tanto, a definição da polarização serve tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. Para quem faz de acordo com o Balanis, tem um problema. Porque uma antena que transmite sentido horário recebe anti-horário. Porque, repara, esse sentido de rotação vai depender se você observa a antena se aproximando de você ou se afastando de você. Para quem percebe, como nós aqui, ó, essa antena se aproximando, parece que o vetor campo elétrico roda no sentido horário. Mas se a gente estivesse observando aqui de baixo, seria o oposto. Então, para evitar essa ambiguidade, o I3S resolveu padronizar, no caso das polarizações circulares, de você, ao invés de usar horário e anti-horário, usar mão direita e mão esquerda, sempre com o polegar apontando na direção da propagação. Quando a antena transmite, polegar para fora da antena.
Quando a antena recebe, polegar apontando para dentro da antena. Por enquanto, alguma pergunta? Todas as demais possibilidades são polarização elíptica, ou seja, para o observador parece que o vetor continua girando, só que ele vai descrever uma elipse. E aí a razão entre os eixos dessa elipse e a inclinação do eixo principal da elipse vai depender das relações de amplitude e fase entre essas componentes ortogonais. Essas polarizações, na verdade, são casos extremos da polarização elíptica. Na prática, todas as polarizações são elípticas. A polarização é linear quando um dos eixos da elipse tende para zero. E a polarização é circular quando os eixos da elipse tendem a ter mais ou menos o mesmo tamanho. Na prática, se você falar com um medidor super, ultra preciso, você vai ver que no fundo, a polarização é elíptica. A linear e a circular são casos extremos, né, didáticos, analíticos, mas você tenta fazer o melhor que for possível. Então a gente vai começar pela mais simples, que é a polarização linear. Então tá aqui, ó, eu estou repetindo a expressão do meu fasor campo elétrico, perdão, desculpa, aqui no domínio do tempo. Está ali meu campo elétrico, da maneira mais geral possível. Lembrando que A, alfa, B e beta variam com a posição, variam com a direção, melhor dizendo, variam com a direção do observador. E aí a polarização é linear quando essas componentes estiverem em fase. E fase, para nós, significa a diferença entre beta e alfa é um múltiplo de π. Múltiplo de π. Beleza? Então, quando essas componentes estiverem em fase, então, ou seja, olha só, a partir de agora você não precisa mais voltar para o domínio do tempo. É só olhar para as componentes fasoriais e pegar a fase da componente θ, a fase da componente φ, comparar uma com a outra e ver se a diferença é um múltiplo de π. Casos particulares. Quando a antena só tem o campo, né, só tiver componente θ, é linear na direção θ. Se apenas houver a componente na direção φ, é linear na direção φ. Caso as duas ocorram, é linear, desde que a diferença de fase seja múltiplo de π. E aí o que acontece? Vamos substituir isso aqui, ó. Vamos substituir beta por essa relação. E repara, aqui, ó, esta soma de três termos é a mesma que aparece aqui. Então, eu vou usar aquela propriedade cosseno de x mais y é cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y. E aí a gente reescreve isto desta maneira aqui, com o cosseno passando para fora em evidência. E aí, ó, quando a gente olha para isso daqui, a gente verifica o seguinte: isso daqui varia com a posição, varia com o tempo, mas isto daqui não. E aqui está o seu vetor polarização da antena, bastando apenas fazer com que ele seja unitário. Uma vez compreendido isso no domínio do tempo, a gente não precisa mais voltar para o domínio do tempo. É só pegar os fasores, a representação fasorial do campo, componente θ, componente φ, e perguntar: essas componentes estão em fase? Elas estão. Então é a polarização linear. E o vetor polarização dessa polarização linear é dado por isso daqui. E aí vocês já sabem com aqueles dois casos particulares, quando ou o A ou o B forem nulos. Na próxima transparência, eu tenho, acho que, uma representação gráfica do que acontece. No caso aqui, eu tirei uma foto, né? Bati uma foto numa certa direção R. Aqui é um campo que tem as duas componentes, θ e φ.
só que elas estão em fase. Quando uma é nula, a outra é nula. Quando uma é máxima, a outra é máxima. Depois elas voltam a ser nulas simultaneamente. Depois elas voltam a ser máximas com sentidos trocados, né? Depois elas voltam a ser nulas simultaneamente. Então, no final, ó, o campo elétrico descreve essa função harmônica aqui, ó. E para quem observa aqui da frente, parece que o campo elétrico oscila ao longo de uma linha, caracterizando uma polarização linear. A relação entre as amplitudes A e B vão definir esse ângulo, gama, ou seja, a inclinação desse vetor em relação ao sistema de coordenadas que você definiu. Logicamente, se você rodar a antena lá atrás, isso aqui vai rodar junto com a antena. E aqui eu tenho aquele exemplo, um daqueles exemplos que eu mostrei antes, só que com a figura tombada. Alguma pergunta? Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo? A ligação continua no ar? Sim. Oh, beleza, beleza. Então, beleza. Alguma pergunta? O que mesmo? Desculpa. Oi? O M. M. Ah, o M. Boa pergunta. É que eu estou tentando andar mais rápido, né? O M vem de cá. Ó. Lembra que eu usei as propriedades. Cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, mais, menos, perdão, seno A, seno B. Onde, no caso, o A é essa tralha toda aqui e o B é esse bichinho aqui. Seno de múltiplo de π é zero, por isso que o seno aqui não aparece. E cosseno de mπ é igual a menos 1 elevado a m. Quando m é par é mais 1 e quando m é ímpar é menos 1. Então, na verdade, isto daqui está no lugar de cosseno de mπ. Ah, beleza. Beleza? Tranquilo? É uma maneira diferente de escrever cosseno de m vezes π. Ou seja, na prática, talvez seja melhor usar cosseno de mπ, né? Vai depender do que demora mais computacionalmente. Se é... Na verdade, você vai colocar um if, né? If m par. Na verdade, você vai pôr uma lógica em torno do m. Vai dividir m por 2. Se sobrar 0, é mais 1. Se sobrar 1, é menos 1. Na prática, você não vai nem calcular isso diretamente, nem cosseno de mπ. Né? Você vai fazer uma lógica inteligente para calcular esse termo com o menor número de cálculos que for possível. Mas aqui, nessas transparências, está representando cosseno de mπ. Vamos para o outro caso, que é a polarização circular. A polarização elíptica vão ser todos os demais casos. No livro do Balanis está detalhado. Aqui eu não vou dar importância, não. Até porque as fórmulas são grandes. Se você precisar, está no livro do Balanis. Aqui eu só quero explicar os dois casos extremos. Então, eu estou voltando para aquela representação do campo elétrico na região de campo distante de uma antena. Mais uma vez, lembrando que A, alfa, B e beta, em princípio, variam com θ e φ, variam com a direção de observação. A polarização será circular se duas condições forem atendidas. Se as duas não forem atendidas, não vai ser circular. Para ser circular, as amplitudes A e B têm que ser iguais. Então, você já viu, para isso acontecer em todas as direções, a variação de A com θ e φ teria que ser igual à variação de B com θ e φ, o que geralmente não acontece. Né? Mas, enfim, dada uma direção, se a amplitude A for igual à amplitude B, e se, ao mesmo tempo, a diferença de fase entre as componentes for de mais ou menos π sobre 2, a polarização é circular. O mais ou menos vai definir se roda num sentido ou roda no outro.
As duas condições são necessárias. E aí vamos substituir essas relações nesta expressão. Como a amplitude é a mesma, eu escolhi A para ser amplitude e passei para o lado de fora em evidência. E o beta aqui eu troquei por alfa mais ou menos π sobre 2. Lógico que pode ser mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π. Vocês entenderam? Eu vou deixar só mais ou menos π sobre 2 para não carregar muito a notação. E aí, mais uma vez, usando aquela propriedade de cosseno de x mais y, cosseno de x vezes cosseno, etc, 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 a gente reescreve isto desta maneira. Repare, o sinal de menos aqui em cima vem da situação mais π sobre 2 e o sinal de mais vem da situação menos π sobre 2. E aí a gente observa claramente que essas componentes ortogonais na direção θ e na direção φ estão em quadratura de fase. Uma é cosseno, a outra é seno. Então, cuidado com essa troca de sinal que ocorreu quando eu passei de cima para baixo. Tá? Na notação fasorial, você não precisa mais passar para o domínio do tempo, a não ser para enxergar essa coisa se movimentando. Mas se o seu interesse é só classificar, você não precisa voltar para o domínio do tempo. Você pode fazer tudo na notação fasorial. É só deixar a componente θ sozinha. Passa tudo que estiver multiplicando o vetor unitário θ para fora. Se o que sobrou multiplicando a componente φ for mais ou menos j, é porque as duas componentes têm a mesma amplitude e uma diferença de fase de mais ou menos π sobre 2. Polarização circular. Mão direita ou mão esquerda, dependendo do sinal mais ou menos aqui, como vamos explicar adiante. E, consequentemente, o fasor unitário que representa, o vetor polarização é esse daqui. O raiz de 2, porque ele tem que ser unitário. Por enquanto, alguma pergunta? Vamos ver como classificar se é a mão direita ou mão esquerda, voltando para o domínio do tempo, mais precisamente para essa expressão, e vamos fazer uma animaçãozinha mostrando o vetorzinho tempo a tempo. Então tá lá a última expressão no domínio do tempo. Esses argumentos aqui enchem a paciência, então eu vou escolher uma posição de tal maneira que menos KR mais alfa seja zero. Eu posso escolher, eu estou observando essa antena, eu posso dar um passo para frente, um passo para trás, de tal maneira a zerar esse termo aqui, ó, de maneira que vai ficar só cosseno de ômega-t aqui e aqui só seno de ômega-t. Isso vai facilitar a minha figurinha. Eu vou fazer um caso para diferença de fase mais π sobre 2, lembrando que isso corresponde ao menos aqui em cima, ó, e vou fazer um outro caso para diferença de fase menos π sobre 2, que vai corresponder ao sinal de mais aqui embaixo. E aí, ó, importantíssimo é não errar as orientações das direções unitárias esféricas. Tá? O θ está como se fosse fazendo o papel do x, o φ como se estivesse fazendo o papel do y, e o r como se fizesse o papel do z. Beleza? De tal maneira que daqui para frente, quando tiver um produto vetorial θ com φ, ou φ com r, você não vai mais usar matrizes para chegar na resposta. Esses produtos vetoriais você faz com os dedinhos. Por exemplo, θ unitário, vetor φ unitário é na direção r unitário.
R unitário, vetorial, φ unitário é na direção menos θ unitário. Essas contas é para você fazer de cabeça, com a ajuda dos dedos. No início é mais complicado, mas a partir de agora, com a ajuda de uma figura como essa, não se esqueça mais. Em antenas, na região de campo distante, você não fica passando para o sistema cartesiano para ficar fazendo produto vetorial. Você já faz direto usando as direções esféricas. De tal maneira que θ unitário, vetorial, φ unitário, dá na direção R unitária. Por enquanto, alguma pergunta? Se você errar essa orientação, você vai errar o truque que eu vou apresentar daqui a pouco para classificar se é mão direita ou mão esquerda, baseado nas fases das componentes fasoriais do campo elétrico. Observando numa posição onde α é igual a KR, temos aqui cosseno de ômega-t e aqui seno de ômega-t. Vamos começar com t igual a zero. Quando t é igual a zero, seno vai para zero. Cosseno vai para 1. Então, independente desse sinal, todos os dois casos vão ter o campo elétrico apontando na direção θ. Aí eu aumento o tempo um pouquinho. Eu aumento esse tempo um pouquinho. O que vai acontecer com o valor do cosseno? Pergunta. Vai diminuir. Vai diminuir. E o que vai acontecer com o valor do seno? Vai aumentar. Vai aumentar. Só que um com sinal de menos. O outro com um sinal de mais. Ou seja, neste caso, a componente θ começa a diminuir, enquanto que a componente φ começa a aumentar, mas no sentido negativo. E aqui é o oposto. E aí eu vou aumentando o tempo, vou aumentando o tempo, vou aumentando o tempo, de tal maneira que o ômega-t virou π sobre 2. Quando o ômega-t foi igual a π sobre 2, esse cara é zero. Ou seja, o campo só passa a ter a componente φ. Só que uma na direção menos φ, enquanto que o outro caso na direção mais φ. E aí você vai repetindo esse raciocínio. E no final você vê que, como eles têm a mesma amplitude, estão em quadratura de fase, para o observador que está paradinho nessa posição, parece que o campo elétrico chega nele rodando e com a ponta descrevendo um círculo. Só que um roda num sentido, o outro roda no outro sentido. Perdão. Deixa eu completar aqui. Este roda no sentido, olhando para a figura, né? No sentido anti-horário, enquanto que este roda no... Este roda no sentido horário, enquanto que este roda no sentido anti-horário. Só que do nosso ponto de vista, do ponto de vista do observador, né, nós estamos olhando para essa onda propagando na nossa direção, na direção R. Se nós estivéssemos lá atrás, na antena, olhando a onda partindo, essa rotação seria em que sentido? Horário. Não, se nós estivéssemos olhando essa antena se afastando, se eu estivesse atrás do monitor do computador, olhando essa antena se afastando, saindo para fora da tela do computador, mas se afastando de mim, ela estaria rodando em que sentido? Aí sim, no anti-horário. No sentido oposto, no sentido horário. Anti-horário. Então, repara, existe uma ambiguidade. Quando você usa horário e anti-horário, existe uma ambiguidade. Horário e anti-horário
Em relação ao quê? Em relação ao observador, ou seja, em relação à antena que recebe, ou em relação à antena que transmite. E aí acaba que a antena que recebe horário, a antena que transmite horário, recebe anti-horário e vice-versa. Para acabar com isso, o I3E resolveu usar mão direita e mão esquerda. Porque aí você aponta o polegar na direção de propagação. Então, neste caso aqui da figura, a antena está transmitindo. Ou seja, a onda está saindo da antena, propagando na direção R. Aí você aponta agora as suas mãos para a tela, com o polegar saindo da tela, e pergunta: essa rotação é mão esquerda ou mão direita? Esquerda. Esquerda. E a outra é direita. Poxa, mas se eu tiver agora a antena recebendo, vou ter o mesmo problema, a orientação, só que aí o polegar muda e passa a apontar para dentro da antena. Volta a ser mão esquerda. Se saiu mão esquerda, recebe mão esquerda. Se saiu mão direita, recebe mão direita. Isso, inclusive, tem mais a ver com aquilo que a gente diz, né? As características de uma antena na transmissão são iguais na recepção. Então, por causa disso tudo, o I3E resolveu, né, adotar, e eu acho que realmente é o melhor, ao invés de usar anti-horário ou horário, tem esse problema do referencial, é usar mão esquerda e mão direita. E aí a pergunta é, puxa vida, não, beleza, vamos fazer de conta que a gente entendeu, né? Vocês vão estudar isso com calma em casa. Mas puxa vida, toda vez para classificar eu vou ter que voltar no tempo para ver como isso roda, não tem um jeito de eu definir se é mão direita ou mão esquerda usando o fasor? A resposta é sim. A resposta é sim. Presta atenção. E para isso, você não pode errar a orientação relativa dessas direções. Lembra que beta é a fase da componente φ e teta é a fase da componente... Beta é a fase da componente φ e alfa é a fase da componente teta. Se essa diferença é positiva, mais π sobre 2, quem é que está adiantado? A componente φ ou a componente teta? Se essa diferença é positiva, quem é que está adiantado? O fasor na componente teta ou... Eu estou falando o contrário, né? O fasor na componente φ ou o fasor da componente teta? A componente φ está adiantada. Adiantado. Ou seja, a onda passa primeiro, o campo passa primeiro no eixo φ, para depois ir no teta. Esse é o truque, ó. Quando isso acontece é porque a componente φ está adiantada. Então, o vetor faz isso. Aí você vai definir se é mão esquerda ou mão direita, dependendo. Põe o polegar na direção correta. Neste caso, quem é que está adiantada? A componente φ ou a componente teta? Aqui a diferença de fase é negativa. Quem é que está adiantada? É a componente φ ou a componente teta? A teta agora. O campo passa primeiro no eixo teta para depois ir para o eixo φ. E com esse truque, e depois de alguns exercícios, obviamente, você rapidamente consegue classificar, só de olhar para os fasores, se a polarização é linear ou se a polarização é circular, mão esquerda ou mão direita. O que não cair nesses casos só pode ser polarização circular. Então, se a componente φ está adiantada e a onda propaga na direção R, mão esquerda. Porque aqui eu estou assumindo a antena transmitindo, ó, transmitindo. Se a diferença de fase é negativa, mão direita. E aí você tem que confiar que o que vale para a antena transmitindo vai valer também para a antena recebendo. Desde que você use essa classificação de mão direita e mão esquerda do I3S. E aí vem uma pergunta para vocês. Isso aqui é uma foto.
Eu tenho uma máquina especial que consegue tirar foto de campo elétrico. E eu sei, essa informação não está contida na figura, eu tenho que fornecer essa informação. Essa onda está propagando na direção R. A onda está propagando na direção R, eu bati uma foto e eu vejo os campos distribuídos dessa maneira. Pergunta, essa polarização é mão direita ou mão esquerda? Mão direita. Esquerda. Direita ou esquerda? 50% de chance, pessoal. Quem acha que é a mão direita, levanta a mão esquerda. Oi? Beleza? Tá escrito que é esquerda no slide. Ou eu errei, né? Vai ver que eu troquei o R por L. Vocês concordam? Primeiro vai passar esse vetor, depois vai passar esse, depois vai passar este. Então, para quem está parado aqui, ó, acha que esse bicho está rodando na nossa referência no sentido horário. Usando as mãozinhas, mão esquerda. Por isso que a gente voltou para o domínio do tempo, para ver com mais clareza essas coisas. Mas agora você não precisa voltar para o domínio do tempo para fazer a sua classificação. Professor, eu não entendi não, viu? Oi. Vamos lá? Eu ainda tô acreditando que é mão direita ainda. Não, olha só, presta atenção. Essa figura, essa onda, ela não roda, ela translada. Essa figura translada na direção de propagação. Primeiro vai passar esse vetor na tua frente, apontando para baixo. Depois vai passar esse vetor apontando para a esquerda. Depois vai passar esse vetor apontando para cima. Depois vai passar esse vetor apontando para a direita. Vai dar isso aqui, ó. Essa linha vermelha helicoidal aí não é o caminho que o campo está fazendo, não? Não, ó, vamos lá. Isso é uma representação gráfica. Uma representação gráfica. Naquele instante de tempo, representa a intensidade e a orientação do seu vetor campo elétrico para os campos que estão propagando ao longo dessa direção aqui, ó. É lógico que o campo elétrico não está, né, apontando assim no espectro. Isso aqui representa o seu campo vetorial nesta posição aqui por um certo instante de tempo. Isso é uma representação gráfica. Lembra que o campo está em todo espaço. Em todas as direções R. Chapéu. Todas as direções R chapéu. Uma representação gráfica. Tem essa outra aqui, ó. Essa daqui, a figura é meio não, totalmente confusa, mas tenta mostrar não só o campo, né, em azul, com a sua polarização circular, como ainda decompôs em duas ortogonais, uma verde e uma vermelha. E ele tenta mostrar que a verde e a vermelha têm a mesma amplitude, porém fases em quadratura de fase. Quando uma é máxima, outra é nula. Depois, vejam com cuidado. Eu só queria, antes de terminar o ano, mostrar essa transparência. E aí a gente começa o próximo ano falando da fórmula de Friis. O objetivo agora é chegar numa equação que nos dê uma ideia de como, né, dadas duas antenas separadas entre si no espaço, porém ainda sem nenhum objeto em volta,
sem nenhum obstáculo em volta, espaço livre. É como calcular a potência média entregue ao receptor, a partir das características do transmissor e do receptor e da distância entre as antenas e da polarização entre essas antenas, tá? Para isso, eu preciso definir a área efetiva. A área efetiva ainda não foi definida no curso. É uma característica da geometria elétrica da antena, ou seja, vale tanto para transmissão como para recepção, mas ela é extraordinariamente útil na recepção, que até o momento a gente não falou nada de recepção, tá? Isso aqui são as seções 2.15 e 2.16 do livro do Balanis, tá? Então eu estou colocando, eu não vou demonstrar essa equação, embora nas transparências vocês tenham aí uma prova para a fórmula da área efetiva, eu vou deixar isso para cada um de vocês. Vai ser a tarefa aí, para quem quiser, para o Natal e Ano Novo. Eu vou interpretar graficamente, geometricamente, essa área efetiva. Então, para isso, né, essa interpretação geométrica, na verdade, é uma enganação, né? Mas, enfim, ela ilustra. Então, a gente sente-se melhor, né, quando a gente acha que entendeu alguma coisa. Vou pegar aqui uma antena transmitindo, e eu já estou suficientemente afastado da antena, de tal maneira que essa frente de onda já é praticamente esférica. E essas linhas tracejadas são as direções de propagação, as diferentes direções R chapéu, representando a direção de propagação. O meu receptor vai ter desse lado. Antes de chegar no receptor, eu vou desenhar de novo as linhas de campo. Mas eu estou tão longe, tão longe, tão longe, tão longe da antena transmissora que neste local, em torno deste local, a frente de onda, que é esférica, ela é esférica, continua sendo esférica, mas localmente ela parece uma frente de onda plana. E por isso que eu desenhei aqui, para simplificar, essas linhas paralelas umas às outras. Na verdade, essas linhas tracejadas não são paralelas umas às outras. Elas divergem a partir desse ponto. Mas esse ponto está tão longe, tão longe, tão longe. Essa abertura angular é tão pequena que localmente isso parece uma onda plana incidindo no receptor. E aí foi a pergunta, não sei se foi do Elvésio na aula passada. Puxa, mas o campo aqui não tem que ser um campo ativo, a potência não é ativa? Como é que essa antena receptora pode ter uma impedância de entrada reativa? No momento em que você põe aqui um pedaço de metal, isso perturba a frente de onda incidente. De tal maneira que parte dessas linhas, desse campo, ele é, vamos dizer assim, absorvido pela antena e o resto vai embora, com mais ou menos perturbação, dependendo da proximidade em relação àquele anteparo, aquele obstáculo que a gente está chamando de antena receptora. Ou seja, parte dessa potência vai ou está disponível nos terminais da antena receptora e o resto vai embora. Se nós pudéssemos representar isso graficamente, essa área correspondendo à parte da frente de onda quase plana, localmente plana, que representa aquela potência que, ao atravessar essa área, estará disponível nos terminais da antena, ela é chamada de área efetiva da antena. E ela, ainda desprezando a eficiência de recepção, porque, como no caso da transmissão, nem toda a potência disponível é passada para a carga. Você pode ter perdas de descasamento de impedância, perdas na linha de transmissão, mas se a eficiência de recepção for 100%, isso vai representar a razão entre a potência recebida e a densidade de potência incidente. Porque como isso daqui se comporta quase como uma frente de onda plana, a potência que atravessa essa área é basicamente a densidade de potência nesta posição vezes a tal área efetiva da antena. E isso vai nos ajudar na próxima aula a definir, né, usando os parâmetros tanto da antena transmissora como da antena receptora,
a potência que é efetivamente entregue ao receptor. Isso nos dá um modelo de propagação no espaço livre chamado fórmula de Fries. Isso é o início de uma aula de propagação de ondas de rádio. Em propagação de ondas de rádio, a gente começa falando do modelo de propagação em espaço livre. Ou seja, as duas antenas transmitindo e recebendo sem nada em volta. Aí depois, conforme o curso, dependendo do professor, outros modelos vão sendo incorporados, levando em consideração o efeito do ambiente na propagação dessa onda. Se não me engano, este semestre o Cássio está dando caracterização de canal rádio. Alguém está fazendo essa matéria? Eu. Ele não começou com o modelo espaço livre? Sim. Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão disso, o modelo espaço livre. Beleza? O que não é claro, é uma coisa obscura, é que existe uma fórmula para essa área efetiva. Mostra-se das equações de Maxwell e da teoria de antenas e do teorema da reciprocidade que a razão entre a área efetiva da antena e a sua diretividade é uma constante. E essa constante é lambda ao quadrado sobre 4π. Em outras palavras, se você conhece a diretividade da antena e essa diretividade vale tanto para a transmissão como para a recepção, automaticamente você tem a área efetiva da antena, desde que você conheça a frequência de operação. Uma vez conhecida essa fórmula, essa característica, o cálculo da potência entregue à antena receptora é ridículo, porque basta agora pegar a densidade de potência na região de campo distante, na direção do receptor, descobrir qual é a área efetiva na direção, no sentido oposto, fazer a multiplicação, isso te dá a potência disponível nos terminais da antena. Multiplica pela eficiência do sistema de recepção, isso vai te dar a potência média entregue ao receptor. Esse é o modelo do espaço livre. O difícil é acreditar nisso daqui. Nas próximas transparências, eu passo um probleminha utilizando o teorema da reciprocidade na tentativa de provar isso para vocês. Como eu pulei o teorema da reciprocidade aqui nas aulas, então eu vou pular também essa prova. O Balanis usa um outro tipo de prova, tá? Aí vocês escolham a prova que melhor lhes apetecer. Mas no final você consegue mostrar que a área efetiva que é dada por essa relação e que essa relação vale para qualquer antena. Qualquer antena. Em outros livros, há outros tipos de provas. Eu me lembro do livro do Collin de antena, ele tem uma outra prova. No final, chega-se, lógico, no mesmo resultado. Tá? Alguma pergunta? Então, isso daqui eu vou deixar para vocês acreditarem ou não. Mas é verdade se a antena é feita por materiais, construída com materiais recíprocos, materiais lineares. Né? E desde que o campo não ultrapasse certos limites, certas intensidades, a gente vai assumir que o dielétrico, o condutor, a linha de transmissão são todos dispositivos lineares. E com isso daqui e os resultados anteriores, a gente vai conseguir chegar no modelo de propagação do espaço livre, que vai ser o último item a ser estudado no capítulo 2 do livro do Balanis. Depois a gente prossegue estudando o dipolo finito. A gente já estudou o dipolo infinitesimal, então a partir do ano que vem a gente começa a estudar o dipolo finito, depois o loop, depois conjuntos de antenas, depois a gente parte na segunda metade do curso para as antenas de abertura, as antenas refletoras. Eu vou parar aqui a gravação.